Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cérebros Brilhantes. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que emociona e, ao mesmo tempo, gera muitas reflexões. Os animais domésticos. Cada vez mais as pessoas estão abrindo seus corações para os animais, tratando-os como membros da família, demonstrando compaixão e cuidado. Em contrapartida, vemos também um movimento social em que muitos casais decidem não ter filhos, mas optam por adotar animais de estimação. Mas, ao mesmo tempo em que cresce o amor pelos animais, milhões ainda sofrem nas ruas e em abrigos, esperando uma chance de ter um lar. Vamos falar sobre tudo isso, comparar com outras realidades pelo mundo e refletir sobre o futuro das nossas escolhas como sociedade. Nos últimos anos, a presença de animais domésticos na vida das pessoas cresceu de forma impressionante. Não se trata mais de ter um cachorro para guardar a casa ou um gato para caçar ratos. Hoje, cães, gatos, aves, coelhos e até animais exóticos são vistos como filhos. O animal não ocupa só o quintal, mas a cama, o sofá e o coração da família. Essa mudança mostra que estamos aprendendo a valorizar mais os sentimentos dos animais e a reconhecer que eles são seres sencientes, que sofrem, amam e precisam de cuidados. E ao mesmo tempo em que cresce esse movimento de valorização dos animais, cresce também o número de casais que optam por não ter filhos. As razões são várias. A insegurança financeira, o custo alto para criar uma criança, a violência urbana, o medo de trazer uma vida para um mundo cheio de incertezas e até o desejo de priorizar a carreira e a liberdade pessoal. Para muitos, um animal de estimação preenche esse espaço emocional, trazendo alegria e companhia, sem toda a responsabilidade que um filho humano exige. Mas aqui é importante fazer uma comparação. O que significa criar um animal em relação a criar uma criança? No mundo de hoje, criar um animal exige custos, sim. Veterinário, vacinas, ração de qualidade, acessórios, banhos e, em alguns casos, até plano de saúde animal. Exige atenção, porque o animal precisa de carinho, companhia e estímulo. Exige trabalho, porque há passeios, limpezas, cuidados diários. Mas, ainda assim, é uma responsabilidade mais leve. Um pet não precisa de escola, uniforme, livros, mensalidades, faculdade. Não exige transporte escolar, reforço, consultas psicológicas constantes. O nível de preocupação é diferente. Você não se angustia pensando se seu cachorro vai se envolver com más companhias, se vai escolher boas amizades, se vai ter crises na adolescência ou se vai conseguir um bom emprego no futuro. Já criar uma criança é uma missão de vida. Desde a gestação até a vida adulta, existe um investimento enorme de tempo, dinheiro, energia e amor. O custo de criar um filho até os 18 anos no Brasil é bem elevado, dependendo da classe social. Mas vale a pena ressaltar que nenhuma criatura pode substituir o valor de um filho, pois filhos são grandes bênçãos eternas que vêm de Deus. Nos filhos que repousa a promessa do Senhor, como está escrito em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, pois devemos valorizar a família, multiplicar e deixar nossa herança de fé e amor na terra. E há outro ponto, a responsabilidade. Um animal precisa de cuidados, mas o grau de obrigações legais e sociais é muito menor. Se você cria um cachorro, você se preocupa em castrá-lo, vaciná-lo, dar amor e atenção. Se cria uma criança, você carrega a responsabilidade de preparar um ser humano para viver em sociedade, para ser produtivo, ético, consciente e capaz de enfrentar os desafios da vida. Muitas pessoas, ao olharem para essa comparação, optam por adotar um animal em vez de ter filhos. E isso explica muito da tendência que vemos hoje: famílias com cães e gatos tratados como filhos, enquanto os índices de natalidade humana caem em todo o mundo. O Brasil
já tem a menor taxa de natalidade da sua história recente. E países da Europa e do Japão enfrentam até crises populacionais, porque seus jovens não querem mais ter filhos. Mas enquanto algumas famílias oferecem a seus animais uma vida de luxo, conforto e amor, a realidade de muitos outros bichos é totalmente diferente. No Brasil, sabemos que milhões de cães e gatos vivem em situação de rua, expostos à fome, à violência e às doenças. Abrigos e organizações não governamentais lutam todos os dias para resgatar, tratar e encontrar lares para esses animais, mas vivem lotados e com poucos recursos. Aqui vemos um contraste doloroso. De um lado, animais tratados como filhos de família. De outro, animais abandonados, sem ninguém para cuidar. E isso revela um ponto central. Ainda falta consciência coletiva. Amamos os animais que estão sob nosso teto, mas muitas vezes ignoramos os que sofrem do lado de fora. Quando comparamos com países da Europa, vemos uma realidade muito diferente. Em lugares como Alemanha, Holanda, Suíça e até Portugal, é raro encontrar animais de rua. Isso porque existem políticas públicas sérias de castração, campanhas de conscientização e leis rígidas contra abandono e maus tratos. Além disso, a população tem uma mentalidade mais consciente. Adotar é um compromisso para a vida toda, e abandonar é um crime severamente punido. O resultado é um cenário onde os animais vivem com dignidade, quase sem abandono nas ruas. O Brasil ainda precisa evoluir muito nesse aspecto. Temos leis de proteção, mas muitas vezes não são aplicadas com rigor. Temos campanhas de adoção, mas ainda falta cultura de responsabilidade. Temos organizações não governamentais e protetores incríveis, mas a luta ainda é desigual diante da quantidade de animais abandonados. Voltando à comparação entre criar animais e criar filhos, é importante dizer que ambas as escolhas são legítimas, mas precisamos reconhecer que o animal, por mais que preencha o espaço afetivo, não substitui a complexidade da criação de um ser humano. E por outro lado, precisamos assumir que criar um pet também é assumir uma vida, e não pode ser feito por impulso ou modismo. O que não podemos aceitar é o abandono. Não podemos nos orgulhar de sermos um país apaixonado por animais se continuamos permitindo que milhões sofram nas ruas. Não podemos dizer que temos compaixão, se essa compaixão não se traduz em ação. A verdadeira mudança começa quando cada pessoa entende sua responsabilidade. Adotar em vez de comprar, castrar, ajudar abrigos, denunciar maus tratos, ensinar os filhos a respeitar os animais. E, principalmente, não abandonar e não substituir nunca. Unir crianças e animais também é criar um laço de ternura e pureza, onde ambos encontram alegria verdadeira, sabendo que cada um tem espaços diferentes na vida de uma família. Se um dia quisermos nos comparar com a Europa, precisamos começar agora, mudando a mentalidade e criando uma cultura de respeito e compaixão. Porque uma sociedade que trata bem os animais é também uma sociedade mais justa, mais humana e mais desenvolvida. Se esse vídeo falou ao seu coração, se inscreva no canal Cérebros Brilhantes, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Vamos juntos espalhar consciência, compaixão e responsabilidade, porque cérebros brilhantes iluminam a vida para humanos e para animais também.